Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui pra falar de segundo episódio da última temporada de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, como você preferir, sem spoilers do mangá, mas esse segundo episódio, o Trem da Meia-Noite, em especial, ele compactou exatamente 2,5 capítulos, quer dizer, mais ou menos 2,5 capítulos, conteúdo de 3 capítulos do mangá e de muito diálogo, de muitos núcleos, informações importantes, e eu acho que algumas coisas podem ter ficado confusas pra vocês ou simplesmente não foram ditas, e aqui então, além de comentar o episódio, eu vou te ajudar a entender melhor quem são aquelas pessoas de flashback, aquelas crianças, e esse diálogo tá falando de quê? Festival Titã Martelo de Guerra? Vem comigo conversar sobre o episódio 2 dessa última temporada e se inscreve no canal pra acompanhar todos os comentários que saem todos os domingos de episódio novo, sim, sempre, além de vídeos extras, como por exemplo que eu acabei de lançar analisando a abertura em letra, em imagem, segredos ali, e talvez a gente faça também de encerramento. Então se inscreve pra acompanhar e fica de olho também. Tá vendo essa estampa que eu estou utilizando de Levi? Ela é exclusiva da minha lojinha, link aqui embaixo, e acabamos de ter o lançamento que eu tinha comentado anteriormente de 2 estampas novas de Attack on Titan, inclusive estampa do Eren, estampas incríveis e de novo exclusivas aqui no link, então confere lá depois. O Trem da Meia-Noite, o nome do episódio, é uma associação com o trem que os guerreiros, titãs ou não, guerreiros eldianos, que estão voltando para casa, pegam para chegar em Libério, aquele gueto, aquele local cercado de muralhas que a gente viu, como eu já falei, no flashback do Grisha, e é onde esses eldianos cresceram e onde a família deles vive também. E como eu disse, o episódio adaptou o conteúdo de 3 capítulos não completos. O 93 foi inteiro, o 94 ele foi quase todo, exceto um flashback no fim, e o 95 foi metade, porque grande parte também era flashback. Flashbacks esses que já estamos vendo que estarão no próximo episódio. A gente já comenta sobre isso. O episódio abre, na verdade, com uma reunião ali de cúpula da galera de Marley. Eram comandantes, soldados do topo ali do exército de Marley, que a gente sabe que controla os eldianos que estão nessa península, os que não foram para a ilha de Parades, das muralhas do Eren, que a gente conhece. E nessa reunião eles estão fazendo um saldo ali, um balanço do que rolou na guerra contra a Aliança do Oriente Médio, que eles acabaram de vencer no episódio passado. Só que apesar de terem vencido, eles estão olhando o jornal e a notícia não é tão boa assim. Porque o que o mundo observou? Ok, eles ganharam depois de 4 anos e durante essa guerra o Titã blindado ficou acabado. Toda a força naval deles, porque grande parte dessa guerra de anos transcorreu no mar, foi aniquilada, porque durante muitos anos Marley abraçou esse poder dos titãs infalível, incrível, em terra, e não foi ampliando e tecnologicamente ficando mais forte em armas, em equipamentos, em navios, em qualquer coisa. E por isso as outras nações, que ficaram durante muito tempo sendo dominadas por Marley, começaram a ampliar o seu exército em equipamentos. E agora eles têm armas anti-titã que perfuram até mesmo o blindado com a sua carapaça super dura, e como eles mesmos dizem, de repente pode chegar um armamento aí pelo ar e acabar com eles antes que os titãs possam fazer qualquer coisa. Tem até um cara ali na reunião que fala, nenhum dos nossos titãs tem asa, e todo mundo fica aquele silêncio, não, nenhum tem. Então como é que eles vão fazer? Eles precisam de uma outra alternativa. Depois o Zeke, que a gente vê que é um eldiano sentado na mesa com marlenianos, é uma posição muito importante, não apenas porque ele é o líder dos guerreiros titãs de Marley, mas também porque, como eles falam ali, na legenda oficial tá como Garoto Maravilha, no mangá chamavam de Garoto Prodígio, mas é um garoto que entregou os próprios pais para Marley. É um garoto que ao longo de anos, como a gente vê, ele estando no seu último dos 13 como titã, ele tem uma posição de extrema confiança, apesar de ser eldiano, de também ser vigiado, de não ter tantas regalias, de ter um sangue podre, ou pelo menos as barreiras quanto a ele estão mais baixas, como se ele já tivesse se provado leal muitas vezes o suficiente. E o Zeke é quem fala que eles precisam, de vez, nesse último ano que ele tem, invadir Parades de novo, porque durante esses anos de guerra, de qualquer forma, Marley enviou navios, inclusive destroyers, navios de guerra, pra ilha, pra pegar de volta o Titã, que ficou lá com o Eren, o que tivesse lá, Colossal ficou, Titã Fêmea ficou, mas eles nunca voltavam. E o que eles acreditam é que não tem só um poder do Titã do Eren, que na verdade tem 2, o primordial e o ataque, não é apenas ele defendendo, que talvez eles também tenham outros, o Colossal e a Titã Fêmea estão lá. Eles não sabem o que foi feito do Bert e do Colossal, mas a gente sabe que agora está com o Armin. O que eu senti muita falta nesse episódio é que nesse ponto no mangá, por exemplo, quando eles cogitavam que então Parades tinha força de outros titãs,
titãs, a gente vê de relance na praia o titã do Eren lá no fundo o Colossal do Armin. É a primeira vez que a gente tem uma ideia de como seria o Colossal do Armin. E de qualquer forma, o Zeke consegue ali com seu discurso de que ele precisa acabar com tudo que o seu próprio pai, Grisha Yeager, começou lá atrás. Ele convence então os marlenianos de que eles precisam voltar. Eu tenho só mais um ano, daqui a pouco o coach que tá ali no canto quietinho, porque ele não tem direito de fala nessa reunião como ele vai herdar o meu bestial, talvez ele não tenha todas as qualidades e poderes que o meu bestial tem. A gente vai falar sobre isso porque o anime não falou direito, então é melhor a gente aproveitar eu aqui, ó, e o meu bestialzinho nesse um ano pra invadir a ilha e conseguir. Não porque os titãs são supremos, mas porque se eles colocarem no jornal que eles, desculpa pela palma, que eles invadiram Parades, dominaram todos os titãs, isso dá uma apaziguada nos ânimos das nações que acreditam que podem acabar com Marley, o que daria pra eles um tempo de se aprimorarem tecnologicamente e ficarem equiparados com as outras nações independentes dos titãs. Logo depois da reunião, o que acontece é que o Zeke sobe pro andar de cima, pro terraço com o coach, e ele até fala: coach, desculpa ter te usado, por causa dessa fala de dizer, olha, daqui a pouco o coach tá com o meu bestial e ele não vai ter todos os meus poderes, talvez. Só que o episódio não deixa claro quais são esses poderes diferentões do bestial dele. O mangá sim, então vamos explicar. O que a gente sabe do bestial que é diferente dos outros pelo que tem no histórico de Marley? O bestial do Zeke, ele consegue controlar os titãs que são transformados a partir do fluido da sua medula espinhal. Por isso que a gente viu que os titãs que foram transformados por ele na segunda temporada, eles parecem obedecer às suas ordens. Por isso que também eles transformaram com o seu grito no episódio passado. Isso não é comum. São só os titãs irracionais transformados a partir da medula do seu bestial. Fora isso, seus titãs, como a gente também viu na segunda temporada, transformados a partir da sua medula, eles podem andar à noite, o que nenhum titã irracional pode. À noite, desde que tenha uma lua cheia. Mas só os titãs transformados pela medula espinhal do Zeke, desse bestial. E até mesmo o coach, então, assim como no anime falou, diz, nossa, até parece que você tem um sangue real, porque é um negócio muito parecido com a coordenada mesmo, né? Controlar titãs. E o Zeke tem sangue real. Só que nessa conversa você percebe que ninguém ali sabe. Que o Zeke que entregou os pais, mas não entregou as suas próprias origens, porque aí ele estaria se colocando em risco também. Então você vê que o cara não é burro não, pra estar nessa posição, o garoto maravilha, garoto prodígio, ele pensa bastante bem sobre o que tá fazendo. E aí tem a piadinha de que, coach, quando você herdar meu titã, você vai saber meus segredos, como eu limpo a bunda de uma forma diferente. E o Magaf, nesse episódio, fica muito claro que é o cara que comanda direto, né, os guerreiros titãs, que ele tem uma proximidade diferente do que os outros do exército de Marley. Ele faz até piadinha dizendo, você tá achando que você, o Diano, tem algum segredo? Que vão contar até os pelos da bunda do titã dele pra mapear, pra escrever. Fora isso, ele fala que lá em Parades, e aí eu vou falar um pouquinho melhor como o mangá diz também, eles têm a força dos Ackerman, que segundo o Zeke, ali em Marley, eram lendas, bioprodutos, produtos vivos de uma ciência titã, os Ackerman, que lá pelo menos tem 2 exemplares, né? O Levi, que ele teve um contato muito próximo e quase foi pro céu depois disso, né? O bestial deve ter um pouquinho de trauma, por isso que ele fala dos Ackerman, e também a Mikasa. E essa cena, ela é mesclada no flashback da Mikasa com o próprio sonho, na verdade, do Ragnar, que ele tá sonhando com acontecimentos da Ilha de Parades. Fica cada vez mais claro que o Ragnar, ele tem muitos traumas, que o Ragnar, apesar de lutar sim por Marley e ter afeição, proximidade com os guerreiros que lutam com ele, pela sua família, por todos que estão ali, ele não odeia as pessoas da ilha, e ele não acredita como a Gabi, que nunca foi lá, por exemplo, ou sua família, que lá só tem demônios. E ele acorda desse pesadelo como deve acordar de vários pesadelos, porque ele estava também se recuperando, né? Levou um monte de tiro pra defender o bestial, e só por isso o bestial ficou vivo. E ao lado dele, quando ele acorda assustado, tá o Poco, que ele não gosta de ser chamado, o Galliard, que é irmão do Marcel Galliard, o primeiro dessa leva que teve o Titã Mandíbula, que lá atrás, o que a gente vai ver em breve no anime com detalhes, foi junto com Annie, Bertolt, Ragnar pra Ilha de Parades, e quando eles estavam acampando ali no meio do caminho pras muralhas, surgiu um titã irracional da Ymir, que depois seria da tropa, e a Ymir ia matar o Ragnar, criancinha de 12 anos,
anos, e o Marcel foi e defendeu, e foi engolido no lugar, então, do Ragnar, e por isso que a Ymir, naquele ponto, teve o Mandíbula, um titã original. Esse cara que é irmão do que foi morto para salvar o Ragnar criança, joga na cara do Ragnar isso. Que se lá atrás ele, pouco Galliard, fosse escolhido como encoraçado no lugar do Ragnar, que tá ali acordando de um susto e tá meio perturbado, nada disso teria acontecido. Seu irmão não precisaria defender o Ragnar, ele estaria vivo e, segundo ele, a missão não teria falhado. É o que ele pensa. Você vê que tem ali sentimentos do passado. E em relação ao Marcel, seu irmão, que teve o Mandíbula antes da Ymir, ele ainda não teve qualquer lembrança. Essas lembranças que as pessoas têm quando recebem um titã original dos portadores anteriores, como a gente viu com o Eren, elas vêm ou por causa de algum gatilho, de algo que estimule essa lembrança, como o Eren encostando na história de sangue real, ou de repente num flash, e ele só recebeu algumas memórias da Ymir, a portadora anterior a que a gente conheceu. E teve um pequeno flashback mostrando o momento então em que a Ymir foi um sacrifício parecido com aquela situação em que o Eren estava preso na caverna, e foi ali que o pouco Galliard matou a Ymir, que se entregou de propósito. E a Pieck, que é a portadora do titã quadrúpede, que tá sempre carregando uma carroça, ou equipamentos, alguma coisa assim, ela chega com uma bengala. Por quê? Porque ela estava transformada há 2 meses naquela posição de 4. E no mangá fica muito mais claro, inclusive tem um momento nesses capítulos que foram adaptados no mangá, que ela inclusive chega pra reunião agachada, porque ela ficou 2 meses transformada, ela mal sabe andar em 2 pernas, isso cansa. A Pieck, em relação ao mangá, teve uma pequena modificação no nariz, e eu acho que a dublagem deixou ela mais fofinha do que eu imaginava, mas eu gosto bastante da personagem. E ela fala pro Pouco parar de tirar sarro ali do Ragnar, ela mesma chama ele pelo primeiro nome que ele não gosta, e fala pro Ragnar sair porque ela sabe que as crianças ali, guerreiros, futuros candidatos a titãs, talvez, encoraçado, eles estão preocupados porque o Ragnar estava desacordado há bastante tempo depois de tantos ferimentos. E as crianças que a gente conheceu, né, o grupinho da Gabi, do Falco, Zofia e Udo estão lá fora. O grupo tá observando que tem alguns soldados, na verdade, são soldados inimigos que foram capturados depois da guerra, que estavam completamente atormentados, perdidos, traumatizados, porque provavelmente foram os que sobreviveram após o ataque dos Eldianos transformados em titãs irracionais, e é um trauma. E agora eles falaram que essas pessoas serão enviadas de volta para que o mundo visse o quanto é aterrorizante e terrível esse poder de titãs de Marley, meio que para controlar pelo medo, que não tá dando tão mais certo, mas é o que Marley ainda faz. E o Udo tá revoltado, porque aí o mundo vai ficar com raiva deles, Eldianos, e eles, guerreirinhos Eldianos ali, se vocês não entenderam ainda, eles se colocam pra virarem titãs, pra lutarem por Marley, não só por obrigação, mas porque eles acreditam que eles são melhores que os demônios da ilha, porque eles querem limpar a barra deles, acabando com os demônios da ilha, como se houvesse diferença entre eles. É o que eles acreditam e é o que dizem que eles podem fazer. E quando o Udo tá revoltado, chutando patrimônio público, é quando o Ragnar chega, manda ele não chutar, e o Ragnar tem um carinho muito grande pelas crianças, passa a mão na cabecinha de cada um, mas você observa que o Falco, que tem muita empatia em vários momentos pelo inimigo, por outros soldados num momento mais à frente do episódio, ele tem algumas ressalvas do Ragnar. Ele tá mais afastado, e é o Ragnar que se aproxima dele depois. E nesse ponto tem um momento em que o Ragnar, justamente, ele observa essas crianças unidas, felizes, falando, vamos passear nessa cidade antes de voltar pra casa, porque isso não acontece sempre, e ele se lembra de outras crianças. Se você não conseguiu perceber, eu vou dar essa colherzinha de chá pra vocês, mas são personagens que vocês já viram todos. São as crianças, guerreiros de outra geração, crianças que, como essas, como Gabi, Falco, Zofia e Udo, estavam treinando para receber titãs originais. Reunidos nessa lembrança do Ragnar estão o Bertolt, criança, a Anne, criança, e também os irmãos Galliard, aquele que morreu já para salvar o Ragnar justamente, e o pouco que a gente conheceu mais recentemente. E olhando para eles estava o Ragnar, mais separado, com cara de medo, fazendo uma transição, enquanto ele, no presente, assustado, chama as crianças também. Mais uma vez, eu vou ressaltar algo que talvez não fique tão claro para alguns. Ele fica muito perdido entre suas memórias do passado, o que ele acreditava, o que ele acredita agora, o que ele precisa fazer e o que ele quer fazer. No próximo episódio a gente vai entender um pouquinho mais do passado do Ragnar, que foi tirado do meio dessas adaptações dos capítulos que o episódio trabalhou, para juntar com outros flashbacks sobre o treinamento dele, o treinamento da Anne. Você vai ver o passado dessas crianças e entender um pouquinho mais
como são treinados e manipulados os Eldianos, especialmente os guerreiros Eldianos, futuros titãs, por Marley. E quando Uraina tá se afastando, então depois disso, com os pequenos Eldianos, existe uma figura de costas, o cabelo um pouquinho aqui no ombro, que do alto observa essa cena. Quem será essa pessoa? Deixa aqui embaixo palpites. E não vale se você já sabe quem é. Vai, eu quero pessoas genuinamente tentando adivinhar. E na volta do trem, a gente vê que os Eldianos estão comemorando pra caramba. O Colt, aquele que seria o futuro bestial, bebeu muito. Dá pra entender mais especificamente no mangá que foi a Pique que entregou a garrafa de vinho, acho, pra ele. E o Falco fica irritado porque o irmão dele, quando bebe, fica um pouquinho complicado e levanta a Gabi no ombro e a Gabi fica empolgada. Os Eldianos gritam e olha só, lá naquele trem tem outros soldados no próximo vagão que são de Marley, que não gostam de Eldianos. Inclusive um deles fala, vamos mandar eles calarem a boca, estão fazendo muito barulho e muita algazarra. Só que o Magafa fica, não, deixa eles pra lá. Só hoje. E o trem da meia-noite então chega finalmente do que eu falei, que é o gueto de Libério, aquela cidade murada, com portões, controlada, que, por exemplo, Grisha e a sua irmã não poderiam ter saído e por isso que ele foi castigado e ela morta. Então, lá chegam os Eldianos para verem as suas famílias. A Pique encontra o seu pai, a Gabi encontra seu pai e sua mãe, o próprio Zeke, com bastante carinho, recebe ali os seus avós, pais do Grisha e Eiga, Falco e Colt, da mesma família, irmãos, estão lá encontrando também os seus, e o próprio Uraina encontra sua mãe. E é nesse momento que também surgem ali alguns soldados Eldianos com traumas de guerra porque ficaram cavando trincheiras ao longo de batalhas e bombas passando por cima, eles têm trauma do barulho de bombas, e aí quando um marleniano quer mostrar o trauma deles, ele faz um boom e todos caem de medo, e o Falco, que estava ali justamente querendo saber sobre esses soldados, ajuda eles a levantar e vira para um que tá ali caído, sem uma perna e com o cabelo mais comprido, e fala, olha só, você tá com a sua braçadeira do lado errado. Se você parou a cartela desse episódio, você já sabe que braçadeiras de Eldianos para identificá-los são obrigatórias. E na verdade, elas são aqui, do braço esquerdo, e aquele cara tá com ela no braço errado. O Falco é um menino que toda vez que ele aparece, a gente tem alguma demonstração de empatia, ele se preocupa, ou com o inimigo, mesmo que o inimigo ache ele nojento, ou com os próprios Eldianos traumatizados, ou principalmente com a Gabi. E lá na casa dos Brown, que estão juntos Gabi e Uraina, porque dá pra ver ali, a gente entendeu mais nesse episódio que eles são parentes, primos, inclusive, eles estão discutindo sobre os feitos da Gabi, como ela foi incrível, se sacrificou, se jogou e conseguiu, e explodiu o trem, ela é maravilhosa, e todos empolgados porque ela é orgulho da família. E aí falam, Uraina, a Gabi vai conseguir o encoraçado, né? Ele, sim, eu acho incrível a capacidade deles de falar, então, Uraina, daqui a pouco, né, vai ser a sua prima que vai engolir você, você vai morrer, e depois ela vive mais 13 anos, mas enfim, é a realidade que eles estão inseridos, e é tudo isso que a gente vai acompanhando nessa mesa. Inclusive, a mãe do Uraina, a mais energética, diria que a mais fervorosa ali nessa situação, que fala o quanto a Gabi vai conseguir sim o blindado do Uraina, esse titã maravilhoso, e vai acabar com os demônios da ilha. E quando perguntam pro Uraina como eram os demônios da ilha, a Gabi fala, não, gente, não vamos falar disso não, porque é muito traumatizante, imagina ele viver com vários demônios, deve ser um negócio que só a terapia, né? Não dá pra ele falar aqui na mesa. E realmente é o que ela acredita. Ela não tá sendo irônica. É o que ela acredita e é o que a tia dela, a mãe do Uraina, fica reforçando depois. São demônios mesmo. Só pra comentar, além de movimentações de personagens, que não só eu, mas eu sei que algumas pessoas ficaram um pouquinho estranhando nesse episódio, além disso, nessa cena, eles fizeram um efeito que são as sombras da chuva caindo lá fora na janela, que eu entendo a proposta. O jogo de iluminação e sombras nos episódios, em geral, eu gosto bastante, mas eu estranhei um pouquinho, porque essa noção de que tinha uma chuva lá fora e batendo com a luz e com os raios de fora e de dentro produziu uma sombra nos personagens, deu uma sensação incômoda de chuvisco na cara deles. E por mais que a cena tivesse inclusive uma trilha de tensão crescente, aquilo me incomodou um pouquinho esteticamente, de novo, apesar de eu entender a proposta. Feito o parênteses, nada a ver com a história, o Uraina, quando vai responder, ele é extremamente irônico e isso deixa a família dele muito infeliz, porque ele diz, sim, lá só tinha demônio. Imagine só que durante a cerimônia de formatura, uma garota estava comendo uma batata.
E quando o instrutor falou com ela, ela disse sim, estou comendo porque é gostosa. E ofereceu metade da batata como se não fosse nada, mas quando ela foi dar metade, era menos da metade, era pedaço do pedaço dela mordido. Que absurdo, e ela não tinha nenhum remorso. E tinha um garoto que ele ia no banheiro e esquecia o que foi fazer lá, e era o Cone. E tinha outro que se achava melhor que todos e só pensava em si, e esse era o Jean. E tinha outro que pensava demais em todos e não nele mesmo, esse era o Marco. E tinha aquele que só pensava em avançar, em atacar, e os outros que o seguiam, e esse é o Eren, Mikasa e Armin. O que eu senti falta nessa cena? Apesar de eu gostar do efeito da trilha subindo, e ele falando com o clima de terror e a luz de terror, e o close, zoom, indo na cara dele, como se realmente aquilo fosse uma história de fantasmas, e na verdade ele tá falando de pessoas absolutamente normais, e ele sabe disso, por isso é um comentário irônico. Apesar disso, eu sinto um pouquinho de falta da montagem que a gente teve no mangá, que era falar dessas pessoas e mostrar o flashback justamente de cenas absolutamente normais. Por mais que pra gente ainda fique aquela coisa de tô rindo, porque ele tá falando que eram demônios que na verdade apenas comiam batatas gostosas, quando você tem esse jogo de paralelos no mangá, funciona um pouquinho melhor. Talvez tenha uma questão de não querer reconstruir a cena com um traço diferente do que era com o It Studio, ao mesmo tempo em que não querem usar tantos flashbacks como o da Mikasa, mudando apenas umas cores, ou simplesmente quiseram reduzir a cena porque tudo foi muito acelerado, mas a falta de certos flashbacks, como no momento em que o próprio Zeke fala do seu titã e não mostra quais eram as particularidades do titã, ou quando o Reiner tá falando dessas lembranças e não tem as lembranças, ou outros momentos nesse episódio assim, fizeram com que algumas cenas, algumas falas e alguns impactos não fossem colocados com a precisão que mereciam. Talvez algumas coisas nesse segundo episódio importantes sejam perdidas. Vamos lá, vamos tentar continuar ajudando vocês. Tanto o Reiner, ele reconhece o que ele passou na ilha e que eles não são demônios, que lá naquela cena em que o Poco fala sobre as lembranças que ele teve ali da Ymir, da tropa, enquanto ela estava com o Reiner, inclusive, mostraram pra ele que o Reiner tentava se comportar não como alguém que estava sendo vigiado ou numa missão dentro das muralhas, mas como amigão, líder da tropa, estava no meio da galera, feliz, e isso também fica mais claro no mangá. Por quê? Porque o Reiner, ele incorporou o soldado da tropa, ele incorporou aquele que o Eren, inclusive, admirava, e por isso que hoje ele está extremamente confuso, apesar de continuar na sua missão. Inclusive, no final desse episódio, quando a gente tem ele conversando com a Gabi, ela inclusive fala que a Karina, que é a mãe do Reiner, percebeu que ele voltou estranho, e ele fala, não, né, também fui embora com 12 anos e voltei um homem feito, é claro que minha mãe ia me achar esquisito, mas ele tá esquisito, porque ele mudou. Ele só não abre a boca pra família, pra Gabi ou pra qualquer um sobre o que ele tá pensando e sentindo, porque é perigoso. E como que a gente sabe disso? Deixei para esse momento comentar aqui a fala do Reiner, a conversa dele com o Falco dentro do trem. Porque nesse momento em que eles conversam, o Falco tá justamente jogando na cara do Reiner o quanto a Gabi está sendo ameaçada de viver menos, herdando o seu blindado, e como o Reiner parece que não se importa com isso. Depois a gente vê que eles são da mesma família. E quando o Falco fala isso, o Reiner vira pra ele e fala, você então está dizendo que não é uma coisa boa você herdar um titã por Marley? Essa coisa gloriosa e maravilhosa, olha que absurdo, se alguém souber, se eu for contar, você tá ferrado. E o Falco fica tremendo de medo, fala, não, meu Deus, deixa eu mudar minha fala aqui. Mas em seguida, o Reiner fala, então você herda o titã blindado e salva a Gabi. E o Falco fica meio confuso, mas ué, você falou que era uma honra, que eu não podia falar mal disso e agora eu vou salvar a Gabi? Entenda, o Reiner sabe o quanto é ruim você herdar um titã. O Reiner sabe dos perigos, ele não quer isso pra Gabi, mas ele não pode abrir a boca e falar porque qualquer palavra fora do lugar, se alguém escutar, ele vai ser morto. Fica claro no mangá o Falco pensando que o Reiner, quando ele voltou de Parades derrotado, o que acontece é que ele fica se provando em várias batalhas por Marley, como ele se sacrificou na última, em várias ele fez coisas parecidas, até ele reconquistar a confiança do exército. Então ele não pode dar mole. E um detalhe que eu gostei, que foi adicionado como extra no episódio, foi a cena de soldados eldianos se matando, só pra reforçar o quanto a vida deles lá em Marley é muito difícil. Uma reunião importante também, olha só, muitas reuniões e muitas coisas acontecendo nesse mesmo episódio, foi uma só dos guerreiros. E o que o Zeke tá dizendo? Ele tá falando sobre o plano e os próximos passos do que eles farão, essa investida contra Parades. Ele explica o negócio lá de que Marley não tem mais como dominar todos os países e se proteger apenas com o poder de titãs, e como Marley tem que mostrar pro mundo que eles são perigosos sim, e isso seria feito invadindo Parades e provando pro mundo que eles eram então mais dominantes, apesar das suas armas
mais fracas. E para isso, eles fariam antes um festival, para alguém de confiança falar para o mundo todo que eles iam invadir Parades em 1 ano e que eles eram poderosos, e iam acabar com aquela ameaça incrível de esmagar o mundo com colossais, exterminariam eles mesmos, os demônios da ilha. Eles bonzinhos. E quem faria o aviso no festival, que chamaria jornalistas e líderes de todas as nações do mundo, seria uma pessoa da família Tybur. Uma pessoa da família de Eldianos, porque só Eldianos têm titãs, a família que tem ao longo de todos esses anos o titã Martelo de Guerra. O 9º titã, aquele que eu mostrei pra vocês, que estava faltando um dedinho, faltando um dos 9 originais, então, esse titã está com a família Tybur, uma família rica de aristocratas, que lá atrás na Guerra Titã lutou teoricamente contra o rei Fritz, aqueles que se impuseram contra o Primordial e que ficaram então quando o rei levou alguns dos seus para a ilha de Parades, e aqueles que mantinham o seu titã Martelo de Guerra ainda ao longo de gerações sem entrarem em conflitos, sequer entravam em conflitos por Marley. Eles têm algum poder e alguma posição maior, eles não são eldianos controlados em guetos, não são como esses guerreiros, eles têm um status a tal ponto de serem confiáveis para falar num festival, para anunciar um ataque a Parades frente a nações importantíssimas do mundo todo. Esses são os próximos passos, e é importante a gente ver que essa conversa estava sendo vigiada pelos soldados de Marley para verem a reação desses guerreiros frente a essa notícia. E no mangá fica claro quando o Reiner pensa que ele sabia que eles estavam com uma escuta ali, assim como o Zeke, que obviamente era quem conduzia aquilo tudo, e justamente eles tinham essa escuta porque, como o Reiner fala no mangá, sempre antes de uma nova missão, Marley testa eles para saber se eles são confiáveis e leais o suficiente. E é sabendo disso que o Reiner durante a reunião fala: com certeza vou fazer isso, se é para reconquistar a glória de Marley, temos que fazer, porque ele tá numa persona, ele tá num papel, falando e fazendo o que ele quer, apesar de dentro dele ele tá destruído, como vocês vão ver cada vez mais. E o episódio termina ele observando essas crianças, pensando na reunião que ele acabou de sair e como ele terá que voltar para a ilha de novo. Voltar consciente das suas obrigações, consciente daqueles que ele quer proteger, sim, ali onde ele mora, e também consciente de como aqueles que estão na ilha não são demônios. E no próximo episódio, como eu disse, alguns detalhes e flashbacks que foram retirados desse momento que existia no mangá serão reunidos. Flashbacks do Reiner pequeno treinando, assim como Annie, Bertold, e do começo da missão deles também em Parades. Você quer saber como foi a visão das muralhas sendo perfuradas pelo lado de lá? Como os titãs entraram, como tudo começou? Vão assistir a partir do próximo episódio. Eu tô ansiosíssima por esse flashback. E apesar do episódio mais confuso, que precisou de muitas explicações a mais e provavelmente coisas que ainda faltaram nesse meu diálogo aqui, nessa minha explicação, eu gostei bastante. Alguns estranhamentos de animação aqui e ali, mas talvez, como é de costume em animações que não são tão bem cronometradas e organizadas, eles devem focar um pouquinho mais em cenas impactantes, assim como foi no primeiro episódio. De novo, se inscreve no canal para acompanhar todos os próximos vídeos, comentando coisas extras se vocês quiserem aqui nos comentários, ou sobre outros animes e mangás. De vez em quando ainda tô falando sobre isso durante a temporada de Shingeki. Deixa o like, comenta o que você achou, e eu espero todos vocês aqui nas minhas redes sociais, comentando sempre, todos os dias, sobre Shingeki. Tem muita coisa de Shingeki saindo em todo quanto é canto. E não esquece de dar uma olhada nas estampas novas da lojinha. Além dessa, tem outras lindas e incríveis que eu tô ansiosíssima pra receber e usar também. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!